Se eu perguntasse para 10 pessoas o que é uma holding familiar, muito provavelmente eu ouviria 10 respostas diferentes. Alguém diria que holding familiar é uma empresa. Outro afirmaria que ela serve para pagar menos imposto. Tem quem diga que ela blinda patrimônio. Tem quem garanta que evita o inventário. E tem até quem ache que basta abrir uma empresa e colocar os imóveis lá dentro para resolver todos os problemas da família. A grande questão é que algumas dessas respostas têm um fundo de verdade. O problema é que elas são repetidas de forma tão superficial que acabam levando muitas famílias a tomar decisões erradas. E quando o assunto é patrimônio, uma decisão errada pode custar muito dinheiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer entender de forma simples como realmente funciona o planejamento patrimonial da família, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu publico vídeos sobre esse tema. No vídeo de hoje, eu quero desmistificar os 5 maiores mitos sobre holding familiar. Nós vamos responder 5 perguntas. Holding familiar é uma empresa? Basta colocar os imóveis dentro de uma empresa para criar uma holding familiar? Toda holding familiar é igual? Holding familiar realmente blinda patrimônio? E holding familiar evita inventário? Depois de mais de 10 anos trabalhando exclusivamente com planejamento patrimonial da família, eu posso dizer com tranquilidade que boa parte dos problemas que chegam ao meu escritório começa justamente porque alguém acreditou em uma dessas afirmações. Então, vamos começar pelo primeiro mito. Holding familiar é uma empresa? E eu vou começar dizendo uma coisa que talvez surpreenda muita gente. Não, holding familiar não é uma empresa. Ou melhor, ela pode utilizar uma ou várias empresas, mas reduzir uma holding familiar a uma empresa é um dos maiores erros que existem sobre planejamento patrimonial. E eu quero que você entenda por quê. Quando alguém me procura no escritório e diz, doutor, eu quero fazer uma holding familiar, eu nunca pergunto qual empresa essa pessoa quer abrir. Nunca. A primeira pergunta que eu faço é outra. Me conte sobre a sua família. Quem são os seus filhos? Você é casado? Em qual regime de bens? Existe algum filho que participa da administração dos bens? Existe algum filho que não participa? Existe alguma empresa na família? Existe algum imóvel alugado? Existe patrimônio rural? Existe algum filho vulnerável? Existe algum herdeiro que mora fora do Brasil? Perceba uma coisa, até esse momento eu ainda não falei de empresa. E sabe por quê? Porque a empresa nunca foi o problema. Ela também nunca foi a solução. Ela é apenas uma ferramenta. Vou fazer uma comparação básica. Imagine que você decidiu construir uma casa. Você procura um engenheiro. Na primeira reunião ele pergunta: quantas pessoas vão morar nessa casa? Qual é o tamanho do terreno? Qual é o seu orçamento? Você pretende aumentar a família? Você gosta de ambientes integrados? Essas perguntas fazem sentido, não fazem? Agora, imagine um segundo exemplo, um segundo engenheiro. Você entra no escritório dele e ele nem pergunta o seu nome. Pega uma planta pronta na gaveta e coloca sobre a mesa e diz: essa é a casa que você vai construir. Você aceitaria isso? É claro que não, porque você sabe que uma casa precisa ser construída para atender às necessidades daquela família. Então eu faço uma nova pergunta. Por que tanta gente aceita um modelo pronto de holding familiar se cada família é diferente? Se cada patrimônio é diferente? E se os objetivos também são diferentes? Como é possível acreditar que a solução será exatamente igual para todo mundo? É aqui que nasce o primeiro mito. As pessoas confundem a ferramenta com o planejamento. Elas enxergam uma sociedade limitada, veem um contrato social, veem um CNPJ, veem um registro na junta comercial e concluem: então, holding familiar é uma empresa. Mas isso seria a mesma coisa que dizer que uma cirurgia é um bisturi. O bisturi faz parte da cirurgia, mas ele não é a cirurgia. Sem diagnóstico, um bisturi não resolve absolutamente nada. Da mesma forma, abrir uma empresa por si só não resolve nenhum problema patrimonial. Aliás, deixa eu ir um pouco além. Existem famílias para as quais utilizamos apenas uma empresa, existem famílias que precisamos de 2, outras precisamos de 3. Em alguns casos, sequer faz sentido começar por uma holding patrimonial. Primeiro, precisamos reorganizar a empresa operacional da família.
resolver questões societárias, estruturar acordo entre os sócios, organizar o patrimônio existente. Só depois discutimos a estrutura que será utilizada. Percebe como tudo muda? Quem acredita que holding familiar é simplesmente abrir uma empresa, inevitavelmente começa pelo lugar errado. Primeiro escolhe o CNPJ, depois escolhe o contrato, depois escolhe o tipo societário, quando na verdade deveria fazer exatamente o contrário. Primeiro entender a família, depois compreender o patrimônio, depois identificar os objetivos e somente então escolher as ferramentas jurídicas que vão atender essa realidade. É por isso que eu costumo dizer que holding familiar não é um produto, ela é a consequência de um bom planejamento patrimonial. E talvez seja justamente por causa desse primeiro mito que exista um segundo erro ainda mais comum. Muita gente acredita que basta pegar os imóveis da família e colocá-los dentro de uma empresa para dizer que fez uma holding familiar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. E esse é um erro que eu vejo praticamente toda semana no escritório. A pessoa chega para mim e diz: doutor, eu já tenho uma holding. Eu pergunto: que bom, me explica como ela foi estruturada. E a resposta normalmente é a seguinte: eu abri uma empresa e coloquei todos os meus imóveis lá dentro. Eu olho para aquela estrutura e percebo que, na verdade, ela não fez uma holding familiar. Ela apenas colocou os imóveis dentro de uma empresa. E existe uma diferença enorme entre essas duas situações. Pensa comigo. Imagina que uma família possui 4 imóveis. Ela abre uma sociedade limitada, integraliza o capital social dessa empresa com esses 4 imóveis, assina o contrato social, registra tudo na junta comercial. Pronto, ela pode dizer que agora tem uma empresa? Pode. Mas será que ela resolveu o problema da sucessão? Será que ela resolveu o problema do controle patrimonial? Será que ela resolveu a questão da governança familiar? Será que ela garantiu que no futuro os filhos assumirão o patrimônio da forma que os pais desejam? A resposta é não necessariamente, porque colocar imóveis dentro de uma empresa é uma etapa. Planejamento patrimonial é muito mais do que uma etapa. Aliás, eu gosto de fazer uma pergunta para os meus clientes. Se amanhã você faltar, o que acontece com as cotas dessa empresa? Elas passam automaticamente para quem você deseja? Ou elas também serão objeto do inventário? Essa pergunta muda completamente a forma como as pessoas enxergam o problema. Porque muitos acreditam que trocar imóveis por cotas resolve tudo. Não resolve. Na verdade, em muitos casos, você apenas trocou um patrimônio que estava no seu CPF por cotas que continuam no seu CPF. E sabe o que acontece quando essas cotas continuam no seu CPF? Elas também serão transmitidas aos herdeiros. Ou seja, o problema continua existindo. É por isso que eu costumo dizer uma frase que alguns clientes até anotam durante a reunião. Colocar patrimônio dentro de uma empresa não é fazer holding familiar, é apenas pejotizar o patrimônio. E eu quero tomar cuidado aqui para não ser mal interpretado. Pejotizar o patrimônio não é errado. Em algumas situações isso faz até sentido. Pode facilitar a administração, pode organizar receitas, pode trazer benefícios tributários, dependendo do caso. Mas isso, sozinho, não transforma aquela estrutura em um planejamento patrimonial, porque ainda falta o mais importante. Falta decidir quem controla, quem administra, como ocorrerá a sucessão, quais poderes os pais manterão enquanto estiverem vivos, como proteger o patrimônio de conflitos familiares, como garantir que um filho não prejudique o outro. Percebe como essas perguntas são muito mais importantes do que simplesmente abrir uma empresa? É exatamente por isso que antes de desenhar qualquer estrutura, nós passamos tanto tempo fazendo perguntas. Nós queremos entender a família antes de desenhar a solução. Agora eu quero ouvir você. Antes desse vídeo, você acreditava que bastava colocar os imóveis dentro de uma empresa para fazer uma holding familiar? Escreve aqui nos comentários desse vídeo. Eu faço questão de ler todas as respostas, porque elas me ajudam, inclusive, a escolher os próximos temas do canal. E esse segundo mito nos leva a uma conclusão muito interessante. Se abrir uma empresa não basta, será que existe um modelo de holding familiar que serve para todo mundo? É exatamente essa pergunta que eu vou te responder agora. E se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu uma coisa. O problema nunca foi abrir uma empresa. O problema foi sempre acreditar que existe uma solução pronta.
Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveite agora para se inscrever no canal. Toda semana eu publico vídeos justamente para ajudar famílias a entenderem como funciona o planejamento patrimonial de forma simples, sem promessas milagrosas e sem fórmulas prontas. Agora vamos ao terceiro mito. Toda holding familiar é igual? Esse talvez seja o mito mais perigoso de todos, porque ela faz as pessoas acreditarem que existe uma receita de bolo. E eu quero fazer algumas perguntas para você. A sua família é igual à família do seu vizinho? Provavelmente não. Você tem a mesma quantidade de filhos? Os filhos têm a mesma idade? Possuem o mesmo relacionamento? Participam igualmente da administração do patrimônio? O patrimônio de vocês é igual? Possuem os mesmos imóveis? As mesmas empresas? Os mesmos investimentos? E os objetivos são exatamente os mesmos? Talvez você queira apenas organizar a sucessão. Outra família pode estar preocupada em proteger um filho mais vulnerável. Outra quer manter o controle de uma empresa familiar. Outra quer evitar conflitos entre os herdeiros. Outra deseja preparar os filhos para administrar o patrimônio no futuro. Perceba que, mesmo que duas famílias tenham exatamente o mesmo patrimônio, elas podem ter objetivos completamente diferentes. E quando os objetivos mudam, o planejamento também precisa mudar. É exatamente por isso que eu costumo dizer que a holding familiar nunca foi receita de bolo. Ela precisa ser construída para aquela família específica. E esse é um ponto que me preocupa bastante, porque hoje existem modelos prontos circulando pela internet, existem contratos prontos, existem estruturas prontas, existem pessoas vendendo a ideia de que basta trocar o nome da família e utilizar exatamente o mesmo documento. Eu, sinceramente, não consigo enxergar dessa forma. Vou fazer uma comparação. Imagine que duas pessoas procurem um arquiteto. As duas possuem um terreno de 500 metros quadrados. Isso significa que as casas serão iguais? Claro que não! Uma família pode precisar de 3 quartos, outra de 5. Uma gosta de ambiente integrado, a outra prefere tudo separado. Uma trabalha em casa, outro não. Moral da história: o terreno é parecido, mas a casa será completamente diferente. No planejamento patrimonial acontece exatamente a mesma coisa. O patrimônio é apenas um dos elementos que analisamos. O planejamento precisa refletir a realidade daquela família. Por isso, sempre desconfie quando alguém disser que já possui uma estrutura pronta para você. Porque patrimônio não se organiza com modelos. Patrimônio se organiza entendendo pessoas. E eu quero aproveitar esse ponto para fazer uma pergunta. Você já ouviu alguém oferecendo uma holding familiar pronta, como se servisse para qualquer família? Escreva aqui nos comentários. Eu tenho muita curiosidade de saber se isso acontece também na cidade onde você mora. Agora, existe um detalhe interessante. Quando as pessoas acreditam que todas as holdings são iguais, elas começam a criar outra expectativa. Passo a imaginar que qualquer holding será capaz de proteger qualquer patrimônio. E é justamente aí que nasce o quarto mito. Holding familiar blinda patrimônio? Agora, chegamos a um mito que talvez seja um dos mais repetidos quando se fala em holding familiar. E eu preciso confessar uma coisa para você. Sempre que um cliente chega ao meu escritório dizendo que quer fazer uma holding para blindar o patrimônio, eu acendo um sinal de alerta. Não porque exista algo errado em querer proteger aquilo que você construiu. Muito pelo contrário. Qualquer pessoa que trabalhou uma vida inteira quer proteger o patrimônio da sua família. O problema está na palavra blindar, porque ela passa a ideia de que existe uma estrutura capaz de tornar o patrimônio intocável, como se, depois de criar uma holding familiar, ninguém mais pudesse atingir aqueles bens. E isso simplesmente não existe. Vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que possui diversas dívidas já constituídas. Ela percebe que poderá sofrer execuções judiciais e então resolve transferir todo o patrimônio para uma holding, acreditando que, a partir daquele momento, os credores não conseguirão mais alcançá-la. Se fosse assim, bastaria qualquer pessoa endividar, abrir uma empresa e todos os seus problemas desapareceriam. Você percebe o absurdo dessa conclusão? O direito jamais poderia permitir isso. O planejamento patrimonial não existe para esconder patrimônio, não existe para fraudar credores, não existe para descumprir a lei. Ele existe para organizar o patrimônio antes que os problemas aconteçam. Esse antes faz toda a diferença. É por isso que eu sempre digo que planejamento patrimonial é uma advocacia preventiva.
Nós organizamos hoje aquilo que poderá gerar conflitos amanhã. Organizamos a sucessão, organizamos a administração dos bens, organizamos a forma como aquele patrimônio será controlado pelas próximas gerações. Tudo isso de forma transparente, documentada e dentro da lei. E aí, sim, essa organização acaba trazendo uma consequência muito importante. Ela aumenta a proteção patrimonial. Perceba a diferença, eu não estou falando em blindagem, estou falando em proteção. Pode parecer apenas uma troca de palavras, mas juridicamente existe uma diferença enorme entre elas. Blindagem transmite a ideia de imunidade absoluta. Proteção significa reduzir riscos, organizar estruturas e criar mecanismos jurídicos para preservar o patrimônio dentro dos limites da legislação. Essa, na minha opinião, é a forma correta de enxergar a holding familiar. Ela não faz milagres, ela não coloca o patrimônio acima da lei, ela não impede que atos ilícitos sejam responsabilizados. Mas, quando construída de forma correta, ela cria uma estrutura muito mais segura, muito mais organizada e muito mais preparada para enfrentar os desafios que naturalmente surgem ao longo da vida de qualquer família. E talvez esse seja o maior problema das promessas fáceis. Quando alguém vende blindagem patrimonial, cria uma expectativa que nenhuma estrutura jurídica seria capaz de cumprir. Eu prefiro dizer ao meu cliente exatamente o que ele pode esperar. Não uma promessa, mas um planejamento sólido, técnico, construído para proteger o patrimônio da sua família dentro daquilo que a lei permite. E, curiosamente, quando as pessoas entendem isso, surge uma última dúvida. Se a holding não é uma empresa, se não basta colocar os imóveis dentro de um CNPJ, se ela não é igual para todas as famílias, e se ela também não blinda o patrimônio, então, afinal de contas, ela evita ou não evita o inventário? Essa talvez seja a afirmação mais repetida quando se fala em holding familiar, e ao mesmo tempo uma das mais mal compreendidas. Porque, se eu responder simplesmente que sim, estarei simplificando demais um assunto muito importante. Se eu responder simplesmente que não, também estarei errado. Então, vamos entender o que realmente acontece quando alguém afirma que uma holding familiar evita o inventário. Normalmente está pensando na seguinte situação: os pais organizam o patrimônio durante a vida, chega o momento da sucessão e os filhos não precisam contratar advogado, abrir um processo judicial, reunir documentos, enfrentar toda aquela burocracia e todos aqueles custos que normalmente existem em um inventário. Na prática, em um planejamento bem estruturado, é exatamente isso que acontece. Mas eu gosto de explicar esse tema de uma forma um pouco diferente. Eu prefiro dizer que a holding familiar não foi criada para evitar o inventário. Ela foi criada para evitar que exista a necessidade de se fazer um inventário. E isso não é um jogo de palavras. Existe uma diferença jurídica muito importante entre essas duas afirmações. Pensa comigo aqui. Por que existe o inventário? Porque uma pessoa faleceu deixando bens em seu nome. Esses bens precisam ser transmitidos aos herdeiros, e essa transmissão exige um procedimento legal chamado inventário. Então, o inventário não é o problema. O inventário é a consequência de um patrimônio que permaneceu em nome daquela pessoa até o momento da sua morte. O planejamento patrimonial faz exatamente o contrário. Ele resolve essa organização enquanto todos ainda estão vivos. É por isso que eu digo o seguinte: planejamento patrimonial não trabalha com a morte, ele trabalha com a vida. Enquanto a família está reunida, enquanto os pais podem explicar suas decisões, enquanto é possível organizar a sucessão com tranquilidade, enquanto existe diálogo, enquanto existe planejamento. Quando tudo isso é feito de maneira correta, a sucessão deixa de ser um problema futuro e passa a ser uma organização construída ao longo da vida. Perceba que a lógica muda completamente. No inventário, primeiro acontece o problema, depois buscamos a solução. No planejamento patrimonial, primeiro construímos a solução e justamente por isso o problema deixa de existir. Essa é a grande diferença. Eu acredito que esse seja o maior aprendizado desse vídeo. Se você reparar, todos os 5 mitos que conversamos hoje nasceram exatamente do mesmo erro. Primeiro disseram que holding familiar era uma empresa. Depois disseram que bastava colocar os imóveis dentro dessa empresa. Depois passaram a vender modelos prontos, como se toda a família fosse igual. Em seguida, começam a prometer blindagem patrimonial.
e, por fim, resumiram tudo dizendo que a holding familiar evita o inventário. No fundo, todas essas afirmações têm a mesma origem. Elas fazem você acreditar que holding familiar é um produto, como se existisse uma solução pronta esperando por qualquer família. E, depois de mais de 10 anos trabalhando exclusivamente com planejamento patrimonial da família, eu posso afirmar com bastante tranquilidade: holding familiar nunca foi um produto. Ela sempre foi uma consequência, a consequência de um bom diagnóstico, a consequência de um bom planejamento, a consequência de compreender a realidade daquela família antes de escolher qualquer ferramenta jurídica. É exatamente por isso que eu repito sempre: resolver patrimônio é método, não improviso. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém de sua família. Tenho certeza que essa conversa pode evitar muitos erros e ajudar outras pessoas a tomarem decisões mais conscientes. E eu também quero saber a sua opinião. Qual desses 5 mitos mais surpreendeu você? Escreve aqui nos comentários. Eu vou ler todos. Muitas vezes são justamente os comentários de vocês que inspiram os próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Toda semana nós conversamos sobre planejamento patrimonial, sucessão, proteção do patrimônio da família de forma simples, prática e sempre baseada naquilo que realmente acontece no dia a dia. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo.